Olá, pessoal. Obrigado a quem nos acompanha em mais um episódio do AgroMais. Estamos no episódio número 92. E sempre relembrando como que esse projeto começou. Esse projeto começou no meio da pandemia, onde alguns amigos nossos nos desafiaram a utilizar aí os nossos contatos, utilizar as nossas redes sociais para gerar conteúdo de qualidade, já que as pessoas estavam em casa, para que pudesse gerar aí mais conteúdo de qualidade, sempre trazendo aqui profissionais, especialistas, pessoas que são referências nas suas áreas de atuação para que possam contribuir com conteúdos. O nosso tema desse episódio é a mecanização na agricultura, e o nosso convidado é o Dr. Flávio José Vieira de Oliveira, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pernambuco, em 98, mestre em agronomia, ciências do solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2001, e doutor em agronomia, agricultura tropical pela Universidade Federal da Paraíba, em 2009. Atualmente é professor titular da Universidade do Estado da Bahia, Campus 13, Juazeiro. Atua nas áreas produção vegetal, agricultura de precisão, agricultura digital e mecanização agrícola. E eu pedi para ele que fizesse um resumo do currículo, né? Porque se fosse colocar o currículo inteiro, o episódio inteiro aqui ia ser falando o currículo dele, né? O professor aí tem uma vasta Obrigado. experiência, uma referência nacional e também fora do Brasil nesses temas. Professor, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Nos conta um pouco mais aí sobre a sua carreira, como é que foi essa construção até chegar nesse momento. Obrigado, seja bem-vindo. Gabriel, Cole, gratidão pelo convite. Agradeço também a todos que estão nos assistindo. Bom, Gabriel, a trajetória da mecanização agrícola na minha vida iniciou-se a partir quando eu estava cursando o curso de engenharia agronômica na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, o professor ele fez com que despertasse o interesse da área de mecanização agrícola, né? E a gente via como ele falava bem da mecanização agrícola. A partir daí eu achei interessante fazer meu TCC, estágios na área de mecanização agrícola. E o divisor de águas na minha vida em relação à mecanização agrícola foi estágios nas usinas no estado de Pernambuco. Então, a gente acompanhou preparos de solo, construção de curvas de níveis, carreadouros e outras atividades relativas à área de mecanização agrícola. Então, foi uma paixão que foi crescendo e até hoje, para sempre, até o resto da minha vida, eu vou estar respirando mecanização agrícola. Então, legal, parabéns aí pela paixão toda pelo trabalho. E dentro disso, Obrigado. como é que o senhor enxerga aí? Quais são os desafios da mecanização na agricultura atualmente? Então, a gente fica preocupado pelo seguinte, porque é uma área que está em bastante ascensão, bastante crescimento, e por incrível que pareça, ainda tem a questão da baixa capacidade de investimento em tecnologia. A gente vê que é complicado um produtor ele querer comprar uma máquina e muitas vezes ele tem um limite de crédito. Tem a questão da assistência técnica, que é insuficiente também, é um dos gargalos que dificulta o acesso também à questão da mecanização agrícola. E, nacionalmente falando, quando a gente viaja pelos estados aí afora, pelo Brasil, a gente vê que ainda necessita muito da capacitação técnica para que os operadores das máquinas trabalhem com responsabilidade, possa aumentar a vida útil das máquinas, inclusive capacitação até na manutenção das máquinas, porque a gente sabe que não é barato uma máquina, né? A gente vê que tem tratores de 250 mil a mais de R$ 1 milhão. Então, não é uma máquina barata para ser investida. A outra preocupação, Gabriel, que existe é a falta de redução no custo das operações. Então, a gente visita, a gente conversa com alguns produtores, a gente vê que tem muitos ainda que não têm esse acesso a fazer o levantamento dos custos operacionais. Quanto é que eu estou gastando de óleo diesel na operação de preparo do solo?
quanto eu estou gastando de hora máquina de aluguel? Será que é interessante eu comprar um trator ou alugar? Então, existe essa preocupação também, Gabriel, mas outras também. Por exemplo, a falta de estrutura. A gente tem, por exemplo, a falta de acesso limitado à internet e à energia elétrica. Em pleno ano 2024, 2025, a gente vê que ainda tem muitas propriedades que não têm esse acesso. E hoje, a mecanização agrícola, para ter eficiência, é necessário que tenha o uso da energia elétrica e da internet, porque, afinal de contas, estamos indo a caminho para as máquinas autônomas. A outra também dificuldade é a falta de mão de obra especializada. Quando se vai operar uma máquina agrícola, é necessário que o operador ele tenha conhecimento, no mínimo que seja, para que ele opere a máquina. Ele tenha, por exemplo, uma habilitação para que ele possa ter noção do que ele está fazendo na operação agrícola. Pasme, Gabriel, e todos os ouvintes, ainda existem muitos acidentes justamente por falta do treinamento. Né? E aí vem outros fatores climáticos também, que hoje a gente está vendo aí a mudança climática no país e no mundo, que dificulta um pouco, por exemplo, na colheita. Né? A cana-de-açúcar vai se iniciar o plantio da colheita, o plantio, o preparo do solo e colheita, por exemplo, das operações, e a chuva dificulta bastante o acesso das máquinas. Né? E outros fatores que renderia muito tempo, Gabriel. Se a gente fosse falar aqui de tantas, mas aí eu quis destacar essas principalmente. Interessante, e veja aqui para quem está nos acompanhando, e nós temos sempre muitos jovens que nos acompanham aqui, o pessoal que está no meio da faculdade. Interessante você dar conta desses tópicos que o professor levantou aqui. Como tem desafio, né, professor? Nossa, nem eu imaginava tanto aí, como tem espaço aí para melhorias, e acredito que cada tópico desses dá um episódio aqui para a gente conversar, né, para que realmente a gente possa explorar mais os temas, né? Enquanto por um lado a gente vê um crescimento, mas por outro aí a gente vê que realmente temos muitos fatores limitantes. Então, é interessante a gente ficar com essas questões na cabeça para explorar um pouco mais. E seguindo nessa linha até dos jovens, de quem está entrando no setor, como é que você avalia a questão da empregabilidade dentro do setor? Como é que isso está aí? Como é que mede isso? O senhor falou, né? Tem uma questão ainda de falta de capacitação, por incrível que pareça, né? A gente ainda está falando em falta de capacitação. Como é que dá para falar da questão da empregabilidade dentro do setor de mecanização no Brasil? Então, hoje, a área de mecanização agrícola, a gente pode dizer que está positivamente numa situação boa. Por quê? Porque hoje, infelizmente, devido à questão da falta de mão de obra no campo, está adentrando as máquinas agrícolas. Consequentemente, necessita-se de mão de obra para operar as máquinas. Então, os produtos, por exemplo, você vai para o estado de Minas Gerais, tem a cultura do café, que hoje se encontra com a necessidade de mão de obra, não existe, e aí as máquinas elas estão adentrando. E aí estão necessitando de operadores dessas máquinas. De acordo com dados do IBGE, a, hoje a gente conta com mais de 1,5 milhão de empregos formais nessa área de mecanização agrícola. Também tem a questão do nível escolar, que hoje melhorou, ou, como eu falei anteriormente, para operar uma máquina agrícola é necessário que ele tenha uma habilitação. Então, para ele ter uma habilitação, é necessário que ele tenha um mínimo de estudo, nem que seja um baixo nível de escolaridade, mas que ele possa ter um conhecimento. Com relação aos que estão se formando agora, é uma área bastante interessante. Por quê? Porque as máquinas hoje, por elas serem autônomas, elas estão necessitando de profissionais que entendam da parte de agricultura digital, a parte de robótica, a parte de
agricultura de precisão, que hoje as máquinas elas estão trabalhando no nível altíssimo de eficiência e aumentando a produtividade do país. E já que o senhor tocou nesse ponto, que ele é crucial, tem uma questão econômica envolvida, se o senhor puder expandir um pouco mais aí, como e quanto o setor de máquinas ou a mecanização da nossa agricultura tem ajudado o Brasil a produzir mais, a gerar divisas, a gerar emprego e renda. Como é que dá para a gente explicar isso, né? Até para pessoas que talvez acompanhem aqui que não têm tanta relação com o setor. Bom, primeiro, o manejo das culturas, né? Então, a mecanização ela ajuda, por exemplo, no controle de pragas e doenças. A gente vê que já existem pulverizadores autônomos que estão fazendo a pulverização nas culturas, por exemplo, da laranja, totalmente autônomo. Então, vem melhorando o manejo, vem melhorando o preparo de solo. Já existem tratores com marcas renomadas que faz hoje totalmente o preparo do solo autônomo. Isso daí é bom porque isso aí melhora a questão da otimização do tempo. Hoje em dia sabemos que os produtores, um fator crucial é a questão do tempo e da eficiência. Então, tem a questão também de outras culturas, por exemplo, a mandioca, algumas culturas de subsistência, por exemplo, o feijão também, que hoje já existem máquinas agrícolas, implementos agrícolas que já otimizam esse manejo do solo, esse manejo das culturas. Realmente, dá para dizer ainda que a gente está passando ainda por uma transformação no campo? Ainda dá para dizer que nós estamos vivendo uma nova era da mecanização no campo? Até se o senhor quiser e puder agora aí, fazer um resgate histórico também dos marcos temporais que a gente tem nessa questão da mecanização e até para quem está nos acompanhando aqui entender que fase a gente está vivendo agora, em que época estamos nessa transformação do campo, da mecanização. Então, hoje a gente está vivendo, digamos assim, uma época moderna das máquinas. Então, já houve o período que a tração animal ela era bastante utilizada e muito eficiente. Então, tinha muitos produtores que, por exemplo, eles não tinham condições de comprar as máquinas agrícolas e aí elas utilizavam alguns implementos de tração animal. Isso daí, naquela época, era interessante. Só que, a partir do momento que houve a necessidade do surgimento de novas marcas de tratores mais modernos, né, de tratores que houve transições, fusões de marcas de tratores, começou-se a questão da modernização das máquinas. Então, hoje, as máquinas agrícolas, muitas das vezes, elas não trabalham só. Hoje, elas trabalham com drone. Então, o uso do drone hoje, a utilização da tecnologia do drone auxilia bastante na questão do preparo do solo eficiente. Então, hoje não tem mais erros de linhas de plantio, espaçamento entre plantas. Por quê? Porque hoje o drone está adentrando. Existe a questão também das IoTs, da inteligência artificial, que hoje as máquinas elas estão utilizando a inteligência artificial justamente para que ela possa fazer, por exemplo, uma pulverização sem erros. Não só a pulverização, por exemplo, na cultura da cana-de-açúcar, fazer uma colheita bem feita. Então, está ali as linhas de plantio, as colhedoras de cana, elas não erram mais na questão justamente dessa modernização, dessa utilização dos drones para fazer o mapeamento. Consequentemente, as máquinas elas seguem o mapa produzido através das imagens dos drones e aí não tem erro, só eficiência,
redução de tempo, redução de custos e principalmente a eficiência do trabalho e aumento da produtividade. Já que o senhor tocou no tema dos drones, que é um tema que também eu tenho acompanhado de perto, esse desenvolvimento, esse crescimento, o senhor vive aí numa região que é petrolina e uma região também mais ampla. O quanto eles estão já presentes na região, estão ajudando nesse desenvolvimento? Como é que é essa realidade, né? Para quem não conhece essa região, o quanto essa mecanização, e em especial os drones, tem ajudado nesse crescimento aí das produtividades? Então, a região aqui do Vale do São Francisco, Petrolina, Juazeiro, Casa Nova, algumas cidades adjacentes aqui, o uso da pulverização por drone está aumentando cada vez mais. Consequentemente, estão se instalando empresas especializadas na pulverização por drone. Isso aí é importante por quê? Porque hoje tem a questão do custos. Né? Então, existe a aviação agrícola também, a pulverização por aviões, a pulverização por drones e a pulverização tratorizada. Então, por exemplo, hoje, né, está chovendo aqui na região, então não tem condições dos tratores eles adentrarem nas linhas de plantio. E aí o que é que acontece? Então, hoje os produtores eles estão contratando, terceirizando empresas especializadas na pulverização por drone para justamente controlar e reduzir perdas consideráveis nas culturas aqui produzidas, né? que geral, uva e manga, o carro-chefe. E dá para dizer ainda, né, já caminhando para a nossa reta final aqui, que o papo é muito bom, então o tempo passa rápido e fica o convite, né, para que todos aqui possam procurar o professor Flávio nas redes sociais. Na descrição do vídeo aqui vai estar os contatos dele, das redes sociais, até para poder explorar mais esse tema da mecanização. Mas voltando aqui, professor, dá para dizer que esse mercado, vamos ficar focado nesse aqui, de drones de pulverização, é uma oportunidade de trabalho para quem também está aí, talvez pensando, não sabe o que fazer, quer entrar na agricultura e está na dúvida ou está procurando emprego. Dá para dizer isso? E se o senhor puder falar um pouco do caminho também, como é que faz para entrar nesse mercado? Quando a gente anda aqui na região, em todo o Brasil, a gente verifica que hoje há uma necessidade muito grande dos produtores investirem na tecnologia. Então, por exemplo, os jovens que estão se formando, eles têm que aumentar a questão do conhecimento, na questão da agricultura digital, agricultura de precisão, pulverização por drones, que é uma área que tem que estar em franca expansão. E eu digo mais, Gabriel, é um caminho sem volta. Então, essa tecnologia da pulverização agrícola, ela vem crescendo, tem espaço para todo mundo, agora, não é fácil. É necessário que exista um comprometimento com o profissional em estar sempre capacitando, se capacitando, participando de congressos, de eventos. Por exemplo, o Congresso de Aviação Agrícola, né, Gabriel, eu creio que você vai falar um pouco. E também, pessoal, a questão tem outros fatores, né? Por exemplo, a questão de ter uma boa comunicação. Você hoje, um profissional, tem que investir na comunicação, tem que investir nessa questão da inteligência emocional, não é só na questão da inteligência artificial. Hoje você tem que ter inteligência emocional para saber lidar com equipes e, principalmente, Gabriel, trabalhar, liderar e também trabalhar com equipes. É interessante, então fica a dica aí para quem está nos acompanhando, que queira trabalhar na área. Tem oportunidade, sim, mas não é fácil, não é para amador, precisa sim se preparar muito, trabalhar bastante aí para poder trilhar um caminho dentro desse setor, como disse o professor aqui, em franca expansão no Brasil, e por outro lado, carente ainda de profissionais.
preparados. Então, o Brasil aqui pode sim seguir avançando nisso, né? E olhando aí para frente, professor, para nós começar a caminhar para o nosso encerramento aqui, como é que o senhor imagina, tem acompanhado, tem visto sobre tendências de mecanização, né? A gente está falando aqui dos drones e outras ferramentas também. O que que vem por aí? É um modelo de negócio que vai mudar? É a inteligência artificial? O que que vem por aí será os próximos anos? O que que a gente vai estar falando em 2030 desse setor aí? O que que o senhor tem acompanhado nas suas andanças em congressos, viagens também, e conversa com outros pesquisadores para nós começar a dar alguns insights do futuro aí? Então, é a questão da inteligência artificial. Hoje, o carro-chefe, e futuramente, por exemplo, daqui a 2030 e outros anos mais à frente, é a inteligência artificial, machine learning, que hoje o profissional ele tem que aumentar o conhecimento, ele tem que entender o que a máquina ela vai estar fazendo nas culturas. Saber trabalhar também com os drones, porque hoje também não existe mecanização agrícola, por incrível que pareça, sem o conhecimento dos drones. Então, é um caminho sem volta, é um caminho promissor e é um caminho que todos nós que trabalhamos na área de agricultura temos que ter esse conhecimento. Interessante, interessante aí como tem oportunidade. E hoje o nosso episódio está sendo sobre a mecanização na agricultura. Estamos falando aqui com o doutor Flávio José Vieira de Oliveira, que gentilmente, né, me autoriza a chamar ele de professor Flávio, engenheiro agrônomo, formado pela Federal de Pernambuco, mestre em agronomia, também pela Federal de Pernambuco, doutor em agronomia pela Federal da Paraíba, atualmente é professor titular na Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, atua nas áreas de produção vegetal, agricultura de precisão, agricultura digital e mecanização agrícola, né, que gentilmente conversa conosco hoje, nos instiga a querer conhecer mais sobre o tema. Ele nos trouxe tanta informação aqui que eu anotei algumas coisas. Nós teríamos assunto aqui para mais uma meia dúzia de episódios aqui, para a gente poder abrir cada um desses temas. E fica o nosso convite a todos que procurem o professor nas redes sociais, procurem nos contatos, para também poder conhecer mais, poder pesquisar mais sobre o tema. Esse também é um dos objetivos desses nossos episódios aqui do AgroMais, que a gente possa instigar as pessoas que já estão na agricultura e quem não está, que queira conhecer mais, que busque informação, sejam curiosos, queiram conhecer mais, queiram pesquisar mais sobre o tema. Esse é o objetivo e hoje aqui estamos atingindo em mais de 100%, né? Eu estou muito curioso aqui com tudo que o professor nos trouxe. Professor, quero lhe agradecer muito por contribuir conosco, por estar aqui conosco Muito nesse obrigado. episódio 92. Com certeza vamos ter outros para conversar, porque tem muito conteúdo aí para ser compartilhado. Vou devolver para o senhor, para que o senhor possa fazer suas considerações finais, dizer algo mais que ainda queira, né, que não tenha sido dito aqui, e principalmente lhe peço que, na medida do possível, possa deixar uma mensagem para aqueles jovens que estão aí tentando ingressar nesse mercado de trabalho, para que eles possam também ter um pouco mais de inspiração. Eu agradeço, Gabriel, o seu convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar falando temas bastante relevantes na nossa área, né, de agricultura, setor primário, e dizer para os jovens o seguinte, que antigamente os nossos pais falavam o seguinte: se você não estudar, você vai trabalhar na roça. E hoje, quando você vai para a roça, você tem que estudar. Hoje você tem que estudar cada vez mais para que você se tecnifique, para que você se qualifique mais e sempre estiver em franca expansão do seu lado profissional. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Gabriel Poli. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Fica o convite para aqueles que ainda não nos seguem nas redes sociais, que possam acompanhar, possam fazer a inscrição no canal no YouTube também. Na descrição do vídeo aqui tem a rede social do professor Flávio também. Podem acompanhar ele, podem seguir lá para também poder acompanhar os conteúdos. E fique à vontade para compartilhar esse episódio nos seus grupos para que mais pessoas também possam ter acesso.
Muito obrigado e até o próximo episódio.